a ira de um Deus que é amor. Paz e graças, amados, eu sou o apóstolo Joaquim de Graça e neste vídeo eu trarei para vocês uma pregação. Já agora lhe convido a abrir a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 21, no verso 33, onde vai dizer assim a palavra do Senhor. Vamos ler do verso 33 ao verso 40. Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a aos lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: o meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo e apoderamo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Quando vier, pois, o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? Estamos em oração. Senhor, obrigado por mais uma palavra. Que o Senhor nos conduza em tudo, Pai, no ouvir e no falar, Pai. Que aquilo que for sair da minha boca seja conforme a sua vontade e que, Pai, alcance ouvidos sensíveis à tua voz e que sejam transformados, Pai, a fim de que, Pai, em vez da sua ira, venham receber a sua graça, que é a salvação eterna. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, lhe pedimos essas palavras, ademais esperamos na graça que também é no nome de Jesus. Amém? Ok. Deus é amor. Hoje vamos falar da ira de um Deus que é amor. Lá em 1 de João, no capítulo 4, no verso 8, vai dizer: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você está a perceber que Deus ama tanto e tanto e tanto, de que não existe outra referência para significar amor perfeito senão o próprio Deus. E vamos ver que Deus, de tanto amar, Ele em si mesmo é conhecido como amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Olha, estamos a dizer que Deus ama tanto de que Ele próprio é amor. Então, se procurarmos referência de amor, a maior referência é o próprio Deus. Então, se dissemos eu te Deus, quer dizer que eu te amo. É uma coisa engraçada, mas quero dizer exatamente isso. Então vamos ver que Deus nos ama tanto, 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 que em João 3, no verso 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não percebeu quão profundo é esta palavra, estamos a dizer que aquele que estava ao lado do Pai, assim como João vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus. Aquele que estava com Deus desde o princípio, aquele que não era digno de sofrer nada, o Pai o enviou a fim de que sofresse tudo por nós. Estamos a dizer que aquele de que nunca pecou, não merecia nem o mais mísero sofrimento, por amor da humanidade, por amor dos homens, por amor daqueles que habitam na terra. Deus mandou aquele, o único Filho, a fim de que sofresse por nós, a fim de que morresse por nós. Só
um pai percebe de que é 1000 vezes melhor que ele sofra, que ele padeça, que ele pereça, do que sequer cair um fio de cabelo da cabeça do seu filho. Mas Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho. Estamos a ver que Deus, de tanto amar o mundo, preferiu dar o seu único filho, o seu único filho, aquele que não merecia nenhum sofrimento, não merecia nenhuma dor, não merecia morte, não merecia nada do que ele sofreu na cruz, nada do que ele sofreu através daqueles que os deram chibatada, através daquele processo da cruz, através daquele momento em que Deus o abandona e ele desceu até os infernos. Mas ele precisou passar por isso. Jesus precisou passar por este sofrimento, porque Deus nos amou tanto. E a Bíblia vai dizer que Ele é amor. A nenhum momento seremos capazes de dizer que este é amor, este é amor. Talvez digamos, este é um amor, mas nenhum seremos capazes de dizer este amor. Mas Deus ama tanto, tão perfeitamente, de que Ele é amor. Ele é a maior referência de amor. Mas esse Deus que é amor, Ele também se ira. Eu quero lhe convidar a abrir a tua Bíblia mais uma vez em Mateus, no capítulo 21, mais uma vez, a partir do verso 35 ao verso 39, onde vai dizer assim a palavra do Senhor: e os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, e em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: o meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo e apoderamos-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Antes de que demos continuidade, eu também quero lhe convidar a abrir a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 13, no verso 34, onde vai dizer assim a palavra do Senhor. Não sai do vídeo, continua a assistir, pois que essa pregação você precisa ouvir. Em Lucas, no capítulo 13, no verso 34, vai dizer assim a palavra do Senhor: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quiseste. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quiseste. Jesus, através de uma parábola, estava a relatar o que aconteceu com os profetas, o que aconteceu com o Filho unigênito, com Ele próprio, e também o que aconteceu com os apóstolos, os discípulos. Você está vendo que havia uma vinha em que era preciso que se trabalhasse nela, mas que no final devêssemos prestar aquilo que é do dono, devêssemos dar o lucro daquilo que é do dono, a parte daquela que é do dono. Mas gananciosas as pessoas apedrejaram os servos do Senhor. Gananciosa as pessoas mataram os servos do Senhor. Gananciosa as pessoas expulsaram os servos do Senhor.
E a Bíblia vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas, cidade que apedreja os enviados. A Bíblia está a dizer uma coisa: que este mundo, esta terra, apedreja os servos do Senhor, apedreja os escolhidos, mata os escolhidos. E a Bíblia vai perguntar: quando vier o dono, o que fará a estes? E a Bíblia já responde: a todos quanto creram, esse salvou. Mas aquele que não creu já está condenado. Você não está a perceber? A Bíblia está a dizer que no momento em que o dono da vinha vir, ele virá irado, porque apedrejaram os seus servos. Vamos ver que desde o Antigo Testamento Deus mandou os seus profetas, e muitos deles foram apedrejados, muitos deles foram decapitados, muitos deles foram mortos, foram expulsos, foram escuraçados, foram difamados, foram mal falados. E a Bíblia está a perguntar: o que fará o dono quando vir? O que fará aquele que enviou os seus profetas, aquele que enviou os seus servos quando vir? Se essa terra os matou, se essa terra os decapitou, se essa terra os maltratou tanto e tanto e tanto, o que fará quando o dono vir? Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os enviados. O que, pois, fará o Senhor quando vir nesta terra aonde os profetas foram mortos, aonde os evangelistas foram expulsos, aonde os pastores foram escuraçados, aonde os mestres foram expulsos, foram defamados, aonde os apóstolos foram enviados, mas não foram recebidos, foram enviados por Deus, mas não foram recebidos pelos homens. A Bíblia está a dizer que essa terra, este mundo, matou o Filho de Deus, matou aqueles que eles enviou, matou os seus apóstolos, matou os discípulos. E a Bíblia diz aos homens de Deus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo só teremos aflições porque esta terra nos aflige. Aqueles que vivem nessa terra, através de serem incentivados pelo mal, pelos demônios, acabam por afligir aqueles que são enviados por Deus. Mas a Bíblia pergunta: o que, pois, fará o dono quando vier? Nesse momento, eu quero lhe convidar a abrir a tua Bíblia, ainda em Mateus 21, mas do verso 38 ao 41, onde vai dizer assim a palavra do Senhor: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando, lançando fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará padecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes remetam os frutos nos seus devidos tempos. Vou repetir: fará perecer horrivelmente a estes malvados. Eu quero lhe convidar a abrir a tua Bíblia ainda em Naum, abra a tua Bíblia em Naum, no capítulo 1, no verso
no verso, em Naum capítulo 1, no verso 6, onde vai dizer assim, a palavra do Senhor. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por elas demolidas. Vou repetir. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por elas demolidas. Palavra do Senhor. Antes que eu vá comentar acerca dessa palavra, ainda quero lhe convidar a abrir a tua Bíblia em Apocalipse 11, no versículo 18. Apocalipse 11, no verso 18. Apocalipse 11, no verso 18. Apocalipse 11, no verso 18. Onde vai dizer assim, a palavra do Senhor. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. E o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Vou repetir. E para destruir os que destroem a terra. Palavra do Senhor. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por elas demolidas. Você não pode suportar a ira de Deus, ó homem. Você não pode suportar a ira de Deus. A Bíblia está dizendo que as rochas são demolidas pela ira de Deus. Homem, você não pode suportar o furor da ira de Deus. Mas a Bíblia também está a perguntar: o que fará, pois, o dono a esses lavradores? E a Bíblia responde ainda. Em Mateus, no capítulo 21, no verso 41. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados. A ira de Deus brevemente há de chegar ao homem. Nesse momento, arrependa-se, que sejam perdoados os teus pecados, pois você não pode suportar a ira de Deus, pois você não pode suportar o furor da ira de Deus, o furor que derruba montanhas, o furor que faz com que chova dos seus pedras, o furor que faz com que a água se transforme em sangue, o furor que derruba absinto e faz com que a água dos rios se transforma em veneno. O furor que fará com que aqueles que fizeram tanto mal se escondam entre cavernas e pensam que a morte os atinja, mas a morte não os atingirá, pois é preciso que esses sejam sofridos, é preciso que esses sofram, pois mataram os profetas, pois estes mesmo mataram aqueles que Deus enviou, estes mesmo mataram aqueles que são os lavradores. A Bíblia vai dizer, na verdade, a seara é grande, os trabalhadores é que são poucos. O Senhor mandou os lavradores, mas aqueles servos mataram os lavradores. O que, pois, fará o Senhor a este? O que, pois, fará o Senhor a este? A Bíblia te responde: perecerão horrivelmente. Então você vai dizer que Deus é amor, não pode mandar ninguém ao inferno, mas a Bíblia vai te dizer que este mundo
matou os profetas, matou os apóstolos, matou os discípulos, este mundo, matou vários daqueles que o Senhor mandou. E como paz, como pôs o Senhor que ama aqueles que enviou e foram mortos, como pôs reagirão, se não fazendo eles perecerem horrivelmente, assim como está escrito. Homem, você não pode suportar o furor da ira de Deus. Arrependa-se, pois, hoje e hoje mesmo. Receba a salvação, pois a condenação você não resiste, pois a condenação você não suportará, pois a condenação você não suportará, pois a indignação do Senhor você não suportará, pois o Senhor vai derrubar montanha com a sua ira. Pois o Senhor derrama flagelo na sua ira. Pois o Senhor joga o próprio inferno com as almas que há nele para o lago de fogo que arde com enxofre. E esta é a segunda morte. Homem, até quando? Até quando? Até quando se ajuntarás na roda dos escarnecedores? Até quando pecarás, ó homem? A ira de Deus certamente virá. E você não pode resistir à ira de Deus. Você não prevalecerá a ira de Deus. A ira de Deus vem contra todos que praticam a iniquidade. E você não pode resistir. Chegou a hora de destruir aqueles que destroem a terra. Homem, você que está aí neste momento e percebes que o Deus de amor certamente precisa também, por amor dos seus servos, por amor dos profetas, por amor daqueles que enviou, e essa terra matou, ele também precisa destruir aqueles que mataram os profetas, aqueles que vivem a iniquidade destruindo a terra. Pois precisa derramar a sua ira contra aqueles que cometem impiedade, contra aqueles que fazem a maldade, contra aqueles que cometem iniquidade e não se cansam dos seus pecados, pois transcendem cada vez mais naquilo que é o pecado. Hoje fizeram isso, amanhã farão pior. Hoje mataram, amanhã matarão multidões. Mas certamente o Deus único e verdadeiro está vendo e diz: homem, arrependa-se hoje e sejam perdoados os teus pecados, pois você não há de suportar a ira de Deus. Você que está ali nesse momento quer receber Jesus, diga aqui nos comentários: eu quero receber Jesus e eu estarei orando por você. Assim também eu te chamarei a fim de que falemos um pouco da palavra cada vez mais, pois é preciso que reconheçamos que somos pecadores, mas também é preciso que nos arrependamos, pois não podemos suportar a ira do Deus que é amor. Amém? Fecha os olhos que eu vou orar por você. Senhor, obrigado por cada alma que neste vídeo aceitou a tua palavra e hoje te recebe como único e perfeito Salvador Jesus. Que neste momento, Pai, o teu Espírito venha habitar sobre a sua vida e que a partir deste momento haja transformação, haja mudança, haja paz, haja um novo dia, Senhor, no santo nome de Jesus, Pai. Assim, a partir desse momento, Pai, comece a armá-lo, Pai, da armadura do Espírito, Pai, a fim de que venha resistir a todas as flechas inflamadas do inimigo e de hoje para sempre, Pai, possa resistir e que assim como Paulo um dia desses possa dizer: combati um bom combate, guardei a fé. Senhor, no santo nome de Jesus, oro por cada um que hoje recebeu a palavra e aceitou o nome
o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o Senhor, esteja com Ele hoje e sempre. E que a Nova Jerusalém possamos nos encontrar e dizer, verdadeiramente valeu a pena seguir o único e verdadeiro Deus, seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, o nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador. No nome santo de Jesus, Pai, eu peço essas palavras e as demais certamente aguardo na graça aquela no teu nome. Assim o Senhor considerará. Amém.